Boris Kripianovich. Você conhece essa história? Você sabe quem que foi esse garoto ou quem é esse garoto? Então chega aí que eu vou trocar essa ideia e vou contar essa história pra você. Boris Kripianovich é um menino gênio russo que confundiu pesquisadores, provando que as teorias tradicionais da história e da humanidade estavam possivelmente erradas. Hoje os cientistas alcançam tal conhecimento e poder que poderiam dar vida a um morto, por exemplo, moldar a história humana, trazer a realidade de uma estrela da morte, de bilhões de anos-luz de distância, e mesmo eles agora planejam fazer de Marte um nosso segundo lar. Mas e se tivéssemos feito todas essas coisas no passado distante, cerca de milhões de anos atrás? Impossível, certo? Pois é, mas de acordo com as afirmações de um menino russo chamado Boris Kripianovich, é verdade. Ele mostrou tal sinais e ele também deu tal verificação de fatos que farão de qualquer um desacreditar da realidade ou passar a acreditar na realidade dele. Na região de Volgogrado, na Rússia, há um menino chamado Boris Kripianovich, muitas vezes apelidado de Boriska ou Pequeno Boris, que acredita-se ser uma criança estrela reencarnada. Isso mesmo, uma criança vindo das estrelas. Porque seu conhecimento e as habilidades fascinaram não apenas seus pais, mas também os pesquisadores, incluindo o médico que fez o teu parto. Esse menino tem uma história tão interessante que ele é impressionante desde quando ele nasceu. Quando, por exemplo, ele tinha 6 meses, ele começou a falar as primeiras palavras. Com 8 meses, ele começou a falar frases quase que inteiras. E pasmem vocês, com 1 ano, ele já lia jornal, por exemplo. A mãe de Boriska, vendo esses sinais extraordinários, inclusive quando ele nasceu no dia 11 de janeiro de 1996. E ela disse o seguinte: aconteceu tudo tão rápido que nem senti dor. Quando me mostraram o bebê, ele me olhou com um ar de adulto. Como médico, eu sabia que os olhos dos bebês não conseguem focar em objetos. Mas, no entanto, meu bebezinho olhou para mim com os seus grandes olhos castanhos. Quando Boriska tinha apenas 4 anos de idade, ele falava surpreendentemente palavras simples. Aos 8 anos, ele se acostumou a falar frases inteiras. Além disso, quando ele tinha 1 ano de idade, ele conseguiu ler manchetes simples dos jornais. Segundo os pais de Boriska, o pequeno Boriska, ele apresentava habilidade psíquica tão extraordinária que a princípio eles ficaram preocupados com o bebê. Mas um dia, eles perceberam que o seu pequeno Boris não é uma criança comum. Ele é uma criança divina e com inteligência extraordinária. Eles diziam que o seu filho visitava regularmente uma conhecida chamada Zona Anômala, em uma montanha para suprimir suas necessidades de energia. Ele adorava ler sobre objetos celestes, discutir estranhos fenômenos astronômicos e coisas desse tipo. O pequeno Boris, Boriska como ele era chamado, revelou informações detalhadas sobre Marte, sistemas planetários, outras civilizações e coisas extraterrestres desconhecidas que ele não tinha como saber. Ele alcançou habilidades incríveis de linguagem aos 2 anos de idade e começou a falar sobre o universo aos 3. Isso impressionou tanto as pessoas, porque não teria como ele, apesar dele ler jornais, matérias simples, falar frases quase que completas, não tinha como ele saber, por exemplo, sobre sistemas planetários inteiros, suas constelações e por aí vai. Boriska diz que não é uma única criança no espaço sideral na Terra, alegando que há outros como ele que também foram enviados para cá em uma missão específica para salvar a humanidade. Ele afirma que todos são reencarnações e são referidos como crianças índigo, que têm habilidades sobrenaturais e sobreviveram às guerras de Marte. Além disso, Boriska disse que havia visitado a Terra em várias ocasiões, relatando uma série de eventos pré-históricos. De acordo com Boriska, ele visitou a Terra durante a civilização lemuriana, uma civilização pré-histórica no continente perdido, até então hipotético, de Lemúria, localizado no Oceano Índico ou no Oceano Pacífico. O mapa descreve as origens das 12 variedades de homens de Lemúria. Boriska até contou sobre uma espaçonave projetada por ele mesmo e ele disse: é composto de 6 camadas. Disse ele, 25% da camada externa, feita de metal durável,
30% da sua segunda camada feita de algo semelhante à borracha. A terceira camada compreende a 30% mais uma vez de metal. Os 4% finais são compostos por uma camada magnética especial. Se tivermos de carregar essa camada magnética com energia, essas máquinas serão capazes de voar para qualquer lugar do universo, segundo Boriska. Ele começou a contar um pouquinho também sobre a civilização lemuriana. Boriska também descreveu o estilo de vida dos marcianos, e ele disse que eles não podem respirar oxigênio à medida que envelhecem. Ele afirmou que os marcianos permanecem jovens por 30 a 35 anos. Boriska afirmou ainda que ele viu o fim da civilização lemuriana cerca de 70 mil anos atrás. No início, seus pais não acreditavam nele, então pesquisaram as coisas que ele disse e descobriram que as coisas eram surpreendentemente verdade. Alguns especialistas do Instituto de Magnetismo da Terra, da ionosfera e ondas de rádio da Academia Russa de Ciência, a ISMIRAM, fotografou sua aura, que se revelou excepcionalmente forte. Ele tem um espectrograma laranja que indica que ele é uma pessoa muito alegre, sugerindo que ele não era um paciente psíquico ou uma pessoa com distúrbios mentais. Esse menino Boriska é tão legal e interessante, gente, que ele foi estudado e fizeram vários tipos de testes nele para saber se ele tinha algum problema mental ou por algum motivo ele tinha algum distúrbio. Mas o que descobriram, não somente no físico, no psíquico dele, mas nas coisas que ele contava, é que uma coisa se encaixava surpreendentemente com outra. E isso encantou a todos, inclusive cientistas. Mas assim, o que se fez desse menino? Por onde anda ele? Alguém sabe mais sobre ele? Como tem sido a vida dele? Será que ele foi capturado pelo governo? Será que ele foi enclausurado? O que aconteceu com ele? Isso é uma coisa interessante para a gente entender. Boriska teria desaparecido junto com sua mãe, e uma série de tentativas de jornalistas ocidentais para localizá-los falharam. Disse que um jornalista uma vez foi informado por um dos associados russo que Boriska está agora em uma vila remota sob a proteção do governo russo e que uma tentativa de contatá-lo seria inútil, considerando que alguns acreditam que ele mora em algum lugar de Moscou. A última foto atualizada de Boriska Kripianovich, em camiseta branca, ele estaria morando em Moscou, lá na Rússia. Mais tarde, vários médicos afirmam que foram capazes de se comunicar com Boriska através de suas mentes e que Boriska respondeu com um ditado semelhante de que ele está em um lugar remoto com sua mãe. Mas diz que está bem e que o governo russo tem algo a ver com isso. No entanto, ninguém sabe exatamente onde ele está. E até então, não se tem notícia de Boriska, não se tem notícia da mãe deles, apenas suposições e tentativa de falar sobre o paradeiro desse menino espetacular, chamado de menino marciano. Mas até agora, sim, procurando na internet, buscando outros tipos de assuntos, a gente não encontra muito sobre ele. E isso é o que deixa esse caso muito mais interessante. Gostou? Legal, né? Se você não sabia a história de Boriska, agora você está sabendo. Espero que você tenha curtido e a gente volta ainda depois com várias outras histórias interessantes como essas.